5. As limitações do Filho Eterno. O Filho Eterno não funciona pessoalmente nos domínios físicos, a não ser por meio do agente conjunto, como também não funciona no nível da ministração da mente aos seres criaturas. Essa reserva de qualificação, todavia, não limita de maneira alguma o Filho Eterno no exercício pleno e livre de todos os atributos divinos de onisciência, onipresença e onipotência espiritual. O Filho Eterno não penetra pessoalmente os potenciais de espírito inerentes à infinitude do absoluto da deidade. Entretanto, à medida que esses potenciais tornam-se factuais, eles passam ao domínio todo-poderoso do circuito de gravidade do espírito do Filho. A personalidade é dádiva exclusiva do Pai Universal. O Filho Eterno deriva a sua personalidade do Pai, mas ele não outorga personalidade sem o Pai. O Filho dá origem a vastas hostes de espíritos, mas tais derivações não são personalidades. Quando o Filho cria a personalidade, ele o faz em conjunção com o Pai ou com o Criador conjunto, que pode atuar pelo Pai em tais relações. O Filho Eterno, assim, é um co-criador de personalidades, mas ele não outorga personalidade a nenhum ser e, por si próprio, sozinho, jamais cria seres pessoais. Essa limitação de ação, contudo, não priva o Filho da capacidade de criar todo e qualquer tipo de realidades outras que não sejam pessoais. O Filho Eterno é limitado na transmissão das prerrogativas de Criador. O Pai, ao eternizar o Filho original, outorgou-lhe o poder e o privilégio de unir-se posteriormente ao próprio Pai, no ato divino de produzir filhos adicionais que possuam os atributos da criação. E eles têm feito isso, e ainda o fazem. Mas, uma vez que esses filhos coordenados tenham sido gerados, aparentemente, as prerrogativas de criação não se transmitem mais. O Filho Eterno transmite poderes de criação apenas à personalização primeira ou direta. Portanto, quando o Pai e o Filho se unem para personalizar um Filho Criador, eles realizam o seu propósito. Mas o Filho Criador, trazido à existência desse modo, nunca é capaz de transmitir ou delegar as prerrogativas de criação às várias ordens de filhos que ele possa subsequentemente criar. Não obstante, haja, nos filhos mais elevados de um universo local, um resquício bem mais limitado dos atributos criativos de um Filho Criador. O Filho Eterno, como um ser infinito e exclusivamente pessoal, não pode fragmentar a sua natureza, não pode distribuir e outorgar porções individualizadas do seu ser a outras entidades ou pessoas, como o fazem o Pai Universal e o Espírito Infinito. Mas
o Filho pode outorgar a si próprio como um espírito ilimitado para banhar toda a criação, e ele o faz, atraindo incessantemente para si próprio todas as personalidades e realidades espirituais. Lembrai-vos sempre de que o Filho Eterno é a representação pessoal do Pai espiritual para toda a criação. O Filho é pessoal e nada mais que pessoal, no sentido da sua deidade, e tal personalidade divina e absoluta não pode ser desintegrada ou fragmentada. Deus, o Pai, e Deus, o Espírito, são verdadeiramente pessoais, mas eles são também tudo o mais, além de serem tais personalidades da deidade. Embora o Filho Eterno não possa participar pessoalmente da outorga dos ajustadores do pensamento, em concílio com o Pai Universal, no eterno passado, ele aprovou esse plano e prometeu cooperação interminável quando o Pai, ao projetar a outorga dos ajustadores do pensamento, propôs ao Filho: façamos o homem mortal à nossa própria imagem. E, da mesma forma que o fragmento do Espírito do Pai reside dentro de vós, a presença espiritual do Filho vos envolve, pois estes dois trabalham como um para o vosso avanço espiritual. A mente espiritual. O Filho Eterno é espírito e tem mente, mas não uma mente ou um espírito que a mente mortal possa entender. O homem mortal percebe a mente nos níveis do finito, do cósmico, do material e do pessoal. O homem observa também os fenômenos da mente em organismos vivos funcionando no nível subpessoal, animal. Mas é difícil para o homem captar a natureza da mente quando associada a seres supramateriais e como uma parte das personalidades exclusivamente espirituais. A palavra mente, contudo, deve ser definida de um modo diverso, quando se refere ao nível espiritual de existência e quando é usada para denotar funções da inteligência do espírito. Essa espécie de mente, que é diretamente aliada ao espírito, não é comparável nem à mente que coordena o espírito e a matéria, nem àquela mente que está aliada apenas à matéria.